Os frades carmelitas descalços em Porto Alegre. Desde a colonização portuguesa, os carmelitas estão presentes na história brasileira. Os primeiros frades carmelitas da antiga observância chegaram ao nosso país em 1580, na região nordeste brasileira. Os frades carmelitas descalços, porém, desembarcaram em solo brasileiro somente em 1663, vindos de Portugal para a Bahia. Na época, eles eram chamados de Terésios, para distingui-los dos carmelitas da antiga observância. Após a independência, eles não puderam continuar no Brasil porque a maioria deles era portugueses. Na região sul do país, as fundações de monjas e de fraternidades de ordem secular existem desde o século XIX. Mas antes disso, em 1752, o carmelita Frei Faustino Antônio de Santo Alberto chegou ao porto de São Francisco dos Casais, hoje conhecida como Porto Alegre. Menos de um ano depois, é despachada uma provisão para que o mesmo frade seja o capelão e primeiro vigário do lugar. Da mesma forma, Frei Faustino deveria prestar serviço religioso a Viamão, cuidando também do cemitério do Porto. Nesta época, houve a construção de uma capela em um lugar que ainda hoje não foi identificado. Alguns dizem que ficava onde hoje é o centro de Porto Alegre, perto da atual Praça da Alfândega. Contudo, a construção da capela, e não de um convento, fez com que os carmelitas acabassem não permanecendo em Porto Alegre. No Natal de 1910, chegou ao porto de Montevidéu o Frei Constâncio do Sagrado Coração de Jesus, um espanhol da província carmelita descalça de Burgos. A intenção dele era fundar uma casa naquela cidade. Na época, Dom Cláudio José Gonçalves Ponce de Leão era arcebispo de Porto Alegre, pois em 1910, a Sé Apostólica tinha criado, na Diocese de São Pedro do Rio Grande do Sul, mais 3 bispados, o de Pelotas, o de Santa Maria e o de Uruguaiana, elevando por isso Porto Alegre à dignidade de metropolitana. Enquanto não se nomearam os novos bispos, Dom Cláudio foi feito administrador apostólico das 3 dioceses, sendo por isso ele quem acolheu os carmelitas descalços no estado. Sabendo da intenção de Frei Constâncio e com os planos já adiantados de se criar uma diocese em Uruguaiana, Dom Cláudio designou o frade àquela cidade para ser o lugar da primeira fundação da ordem no Rio Grande do Sul. Uruguaiana tinha apenas um sacerdote, obviamente insuficiente para todo o trabalho pastoral. Por conta disso, e pelo trabalho bem feito nesses primeiros anos, os carmelitas adquiriram tanta importância que em 1918 eles foram nomeados vigários da catedral. Em 1911 foi concedida licença para a fundação em São Borja, mas problemas de ordem material fizeram com que os frades acabassem voltando para a Uruguaiana. No mesmo ano, foi fundada a Casa de Alegrete, que prestou grande assistência à comunidade, pela fundação de um convento, de uma capela e do incentivo dado à construção da Santa Casa de Misericórdia. Já a cidade do Rio Grande contava com uma grande devoção do povo a Nossa Senhora do Carmo. Lá existia desde 1808 a ordem secular e desde 1894 um mosteiro feminino, tornando o lugar um terreno propício para uma nova fundação. Em 1919, viajam para a cidade 2 frades de Uruguaiana e 2 de Alegrete. Estes ficaram encarregados pelas paróquias de São José do Norte, de Mostardas, da Quinta, da Vila Siqueira, hoje Cassino, e das capelas do Bonfim e da Santa Casa. Desde a chegada de Frei Constâncio, já havia a ideia de se fundar em Porto Alegre um convento carmelita. Em 1911, ele se comunica com Dom Cláudio Ponce de Leão para obter a permissão, mas este lhe deu a ideia de fundar o convento em Pedras Brancas. Diria ele em sua carta: Nossa Senhora do Carmo quer seus religiosos em Pedras Brancas e Vossa Reverendíssima está com pouca vontade. Persistindo na ideia de fundar em Porto Alegre, Frei Serafim de Santa Teresa, vigário provincial, escreveu a Dom João Becker, que deu a licença para a fundação.
Em 28 de junho de 1913, os frades chegaram a Porto Alegre. Eles se estabeleceram na antiga rua Campos Elíseos, perto de onde hoje é a Casa de Oração São João da Cruz. Na época, essa aventura dos frades foi considerada pelos cronistas como um novo Duruelo, aludindo à primeira fundação masculina do Carmelo Descalço, feita por Santa Teresa e São João da Cruz. Tamanha pobreza e as condições da casinha de madeira onde se fixaram. Durante meio ano, trabalharam os carmelitas nas capelinhas de Teresópolis e Glória. Foram aconselhados a deixar o lugar, já que os frades estavam enfermos pelas condições da casa, e foram morar na Rua da República. Eles viveram também na Travessa 1º de Março e contaram com a ajuda do desembargador Paulino Coelho na aquisição da residência. Com os planos de construir uma capela, Dom João Becker concedeu licença para construí-la entre as ruas Venâncio, Santa Terezinha, Avenidas Bonfim, atualmente Avenida Oswaldo Aranha, e José Bonifácio. Até então, exceto pelo edifício do Colégio Militar, este era um lugar pantanoso e desabitado. Mas a construção da igreja naquela zona da cidade acabou fazendo com que a circunscrição fosse cada vez mais urbanizada. O terreno foi adquirido com altos juros e a comunidade ficou endividada antes mesmo de começar a construção da igreja. Muitos benfeitores acabaram ajudando, de modo especial, algumas personalidades porto-alegrenses da época, políticos, juristas, damas da alta sociedade, etc. Em janeiro de 1924, foi feita a solenidade de lançamento da pedra fundamental, com missa presidida por Dom João Becker. No ano seguinte, o convento já estava quase pronto. O primeiro andar deste foi então destinado quase todo para uma capela provisória, inaugurada no dia de São José de 1925. Nessa capela, o culto religioso foi feito até se dispor do templo definitivo, projetado em honra do Santíssimo Sacramento e Santa Terezinha. O templo em estilo neogótico foi idealizado por Frei Ciríaco de São José. Ao ser transferido para a Espanha, ele confiou a construção a Frei Mariano de São José. Medindo 46 metros de comprimento por 18 de largura, foi planejado para ter 3 naves, a central com 18 metros de altura e as laterais com 9 metros. Do lado oposto da sacristia, uma outra sala era destinada às reuniões dos sodalícios. A torre, medindo 50 metros de altura, foi encimada com a estátua da padroeira, Santa Terezinha do Menino Jesus, ideia copiada de outros templos europeus. Foram também encomendados vitrais mostrando a vida da padroeira e sobre a devoção pelo Santíssimo Sacramento. A igreja, inaugurada em 27 de setembro de 1931, acabou virando um centro de irradiação do carisma e da espiritualidade carmelitanos. Desde seus primeiros anos, se fizeram presentes muitas obras de caridade realizadas pelos grupos de leigos, Conferência Vicentina, Roupeiro de Santa Terezinha, Pia União de Santa Terezinha, assim como os grupos relacionados à devoção ao Santíssimo Sacramento, Santa Liga Eucarística e a catequese dos mais jovens. Além do grupo de catequistas da igreja, a comunidade também contava com a Confraria do Menino Jesus de Praga. Por iniciativa do mesmo Frei Constâncio, foi criada a revista Flores do Carmelo, que servia como meio de evangelização e de difusão da espiritualidade carmelitana. No primeiro ano, a revista alcançou 3.000 assinaturas, e já no segundo, foi preciso que um dos frades fosse designado exclusivamente para tal ofício. Outras fundações foram feitas depois de Porto Alegre no estado, como nas cidades de Santa Maria e de Passo Fundo, ou mesmo saindo do Rio Grande do Sul, como em Florianópolis, em Curitiba e até mesmo em Apiacás e Monte Verde, no Mato Grosso. Em 1970, a Fundação Porto-Alegrense se torna Paróquia do Santíssimo Sacramento e Santa Terezinha. Nossa igreja ainda adquiriu importância por ser, primeiro, sede da semiprovíncia do sul do Brasil,
e depois, desde 2005, sede da província Nossa Senhora do Carmo dos Carmelitas Descalços. A província Nossa Senhora do Carmo celebra em 2011 seus 100 anos de presença no sul do Brasil, promovendo a espiritualidade carmelitana e servindo a Igreja através do serviço apostólico.